Boa noite, eu sou o Johnny, sou aluno da pós em Inteligência Artificial para Devs, da FIAP, e esse vídeo é para apresentar o Tech Challenge, fase 1, tá, do curso. Esse Tech Challenge, ele consiste em fazer análise exploratória de um dataset relacionado a doenças, né? E eu optei por escolher um dataset que traz informações de doenças cardíacas, tá? Escolhi um dataset já tratado do Kaggle, tá? Então aqui eu tenho o link do dataset, caso queiram mais informações, mas já trouxe algumas informações aqui dentro do arquivo notebook. Que é as informações das variáveis, tá? Acho que é uma das mais importantes, tá? Então temos aqui a idade, o sexo da pessoa, do paciente, tipo de dor no peito, tá? Dor comum, dor típica, o TA. A TA é uma dor atípica. NAP é uma dor não, uma dor não anginal, que você vai traduzir ao pé da letra, que é basicamente aquela dor que não está relacionada a um problema cardíaco, pode ser relacionada ali a um problema digestivo, muscular. E o ASY, que é o assintomático. Temos aqui pressão sanguínea, 4, 5 colesterol, tá? O 6 ali é glicemia, tá? Então ali ele é uma variável binária. Se a glicemia estiver ali acima de 120, é considerado elevado ou não, se não é considerado normal. Temos ali o ECG, né, que é o gráfico elétrico dos batimentos, tá? Temos 3 classificações: normal, ST e LVH. Normal é, normal, né, como o nome diz. Aí tem ST ali, que existe alguma normalidade. E o LVH ali é uma hipertrofia ventricular esquerda, né? O 8, maior batimento cardíaco máximo, tá? Varia entre 60 e 202. Ali o 9 é se teve dor durante a dor ali, né, cardíaca no peito durante o exame. O Old Peak ali é a depressão, ou vale ali no exame, no gráfico, né, que o exame, aquele gráfico, né, dos batimentos cardíacos, né, existe sempre uma onda parecida com uma onda senoidal, ali tem um vale, né, e ali esse Old Peak ele é o valor numérico, né, dessa depressão ali no exame. Aí tem o ST Slope ali, que é a inclinação, tá, desse gráfico, né? Então ele tem 3 valores: o valor crescente, o valor normal, padrão, né? Uma linha horizontal, e decrescente ali, que é o down, tendo 3 valores possíveis. E por último ali a variável 12 é o nosso target, né? Que é a presença ou não de doença cardíaca, né? 1 para doença cardíaca, 0 para não doente, não tá doente. Então a gente começa aqui importando os dados, damos um shape aqui para ver quantos registros tem e quantas colunas tem, tá? Então não são muitos registros, tá? 918 só não é muito, mas eu acredito que dê para conseguir um bom resultado ali com esse dataset. A gente exibe aqui as primeiras linhas do dataset, tá? Aqui a gente exibe um resumo estatístico, tá? Então aqui, por exemplo, aqui a gente coloca valores, quantidade de registros, né? Quantidade, o valor mínimo e máximo, por exemplo, a idade, né? A gente pode ver aqui uma informação interessante, né? 28 é o mínimo e o máximo é 77, né? Então, pode ver que talvez não seja muito representativo para crianças ou pessoas muito jovens ali abaixo de 28 anos esse modelo. Então, uma limitação desse dataset e consequentemente, do modelo que a gente vai treinar. Aqui a gente exibe os tipos de dados para confirmar, né? Tá tudo. Temos dados tanto numéricos como strings. Verificamos se temos valores nulos, né? Apesar de ser ali um dataset já tratado do Kaggle, boa prática é sempre bom verificar se tem um valor nulo para a gente não ter que tratar, né? Daí usar alguma técnica ali para fazer preenchimento desses valores. Então, e aqui agora a gente começa. Eu optei por fazer algumas análises, né, algumas perguntas que eu para esse dataset, né? Então, primeiro aqui é a presença de doença cardíaca por idade, né? Então, aqui eu faço o agrupamento e ploto um gráfico. Então, como já é de se imaginar ali, no público mais jovem, a doença cardíaca não tem tanto, né, não é tão incidente. Porém, quando vai se aproximando ali da maioridade, vai ficando mais incidente ali, presença de doença cardíaca, tá? Acho que já era esperado ali, então esse dataset me comprova isso.
Aí também fiz outra análise aqui de presença da doença cardíaca por sexo, né? Então faz o mesmo gráfico, ele só muda os dados, né, o agrupamento. E aqui a gente pode ver aqui que no público feminino a maioria não tem doença, enquanto no masculino a maior parte tem doença, né? Então acho que isso reforça aquele conhecimento, né? Aquela coisa que a gente já ou sempre ouve por ele que o público masculino acaba descuidando mais ali, talvez, né? Dos hábitos alimentares e tudo mais, acaba desenvolvendo com maior frequência doença cardíaca. E por último, a gente tem a doença cardíaca por tipo de dor no peito. Aqui eu me surpreendi um pouco, tá? O dataset aqui, segundo o dataset, a gente vê que, por exemplo, assintomático é a incidência absurdamente maior de doença cardíaca, né? Então, de repente, ao contrário do que eu pelo menos pensava, a não presença de dor ali durante o exame é um fator talvez preocupante. Enquanto nas outras classificações ali, a maior parte não tem presença de doença cardíaca. Bem, enfim. Então, depois de analisar essas informações, eu vou analisar a distribuição das informações, né? Então, eu vou separar aqui em colunas numéricas e colunas categóricas, tá? E para as colunas numéricas eu vou usar um histograma e para as colunas categóricas eu vou usar um gráfico de pizza. Então aqui são os gráficos plotados, pode ver aqui que, por exemplo, a idade tem uma distribuição boa, tá? Aqui para essa feature já não tem tão boa, colesterol também não, né? Tem até uma quantidade elevada de zeros aqui, né? Colesterol. Aqui é uma variável binária, tá? Zero. E aqui eu tenho os gráficos de para as variáveis categóricas. Então ali, por exemplo, sexo, a maior parte é público masculino, tá? Então talvez seja um ponto de atenção ali, talvez não seja tão representativo o público feminino esse dataset e consequentemente os modelos que vão ser treinados com ele. O tipo de dor no peito também, a maioria é assintomático, tá? Porém, apesar desses desbalanceamentos de algumas variáveis, a target está bem balanceado. Então, a gente tem 55% ali com doença e 0 sem doença. Ali por se tratar de dados clínicos, ali onde também eu não tenho tanto domínio, e também por poder preservar ali a veracidade dos dados, eu não vou optar por não fazer nenhum tratamento, nenhuma inclusão de dados ou remoção de dados, tá? Vou manter ele original a princípio, tá bom? Aqui eu vou fazer análise das correlações, tá? Então eu faço o heatmap geral das correlações, mas eu também faço ali comparação com o target, tá? Então aqui eu tenho o heatmap geral e aqui eu tenho a correlação das features com o target cohort disease. Então pode ver que o old peak ali é onde tem maior correlação e o max HR ali, né, no caso que é o batimento cardíaco máximo, teria a menor correlação inversa, né? Então quanto menor o valor menor valor do batimento cardíaco, a maior probabilidade vai se aproximando mais de 1, né? Que é a presença de doença cardíaca. Provavelmente se deve ali a falta de capacidade do coração em aumentar ali o batimento cardíaco. Aqui a gente tem mesmo as informações aqui de cima, só que em forma de gráfico, para ver de forma mais visual. Aí aqui a gente já começa o treinamento do modelo. Então primeiro eu optei pelo Random Forest, tá? Eu considero acho que um modelo mais simples, assim, de treinar, porque quando ele é baseado em distância, eu não vou precisar tratar a escala, tá? As diferentes escalas e tem uma feature importance embutida ali, né? Então, eu consigo, acho que no contexto médico ali é bem importante ter essa visão de qual que é a variável mais importante ali para o diagnóstico final. Então aqui eu vou usar, para fazer a codificação das variáveis não numéricas, eu vou usar dois. Vou usar o label encoder, né, para os valores binários, e o one hot encoder para os valores não binários, né. O one hot encoder para os valores aqui não binários para evitar aquela ordenação, né, tipo uma categoria vale mais que a outra, né. Então aqui eu vou usar o one hot encoding para isso. E aí aqui a gente tem o resultado, tá? Então pode ver ali para as variáveis binárias ele cria 0 e 1, e para as one hot encoding ele vai criar uma coluna para cada variação da coluna. Tá? Aí aqui eu estou fazendo a separação entre teste e treino, teste e treino, tá? E aqui eu vou
testar, né, os parâmetros para treinar o modelo. Então aqui eu vou iterar aqui os NEstimator, que seriam as árvores, né, de 1 até 300 pulando em 10. Vou selecionar o melhor e vou usar ele. Tá? Então aqui pode ver o gráfico. Tá? Aqui é o melhor, aqui eu estou plotando aqui o melhor. Tá? Foi com 41, para uma acurácia ali de 0,89. E aqui visualmente vendo, né, ali tracejado onde que teve o melhor valor, é que ele pode ver que a partir de 150 ele meio que estabilizou ali. Provavelmente ficou ali 0,88 redondo, né? Enfim. E aqui embaixo eu estou fazendo um print da Feature Importance, né? Que é ali do Random Forest, né? Pode ver que ali a variável de maior importância é o st-slope com valor up, né? Então uma variável codificada ali com hot encoding, né? Então ali o st-slope ele é aquela inclinação do gráfico, né? Então por valor up, né? Que é o valor crescente ali, em uma inclinação crescente é onde tem maior importância ali para o diagnóstico final, segundo esse modelo. E aqui eu estou plotando ele no gráfico também. Aqui eu vou fazer um print de algumas métricas de avaliação, né? Então você pode ver aqui que a acurácia ficou um valor bom, a precisão ali, né? Que é dos pacientes que o modelo classificou quantos realmente tem doença, então também ficou com valor bom. Dos pacientes, aqui o recall, que é dos pacientes que realmente têm doença, quantos o modelo conseguiu detectar, né? Então também um valor bom aqui, mesmo valor da precisão. O F1 score, né, que é a média harmônica entre o precisão e o recall, também ficou os três com o mesmo valor, né? E aí aqui temos a curva ROC, AUC ali, que ficou um valor bom, 0,92, ele é um valor considerado bom, né? Que ali é que plota a taxa de verdadeiros positivos versus a taxa de falsos positivos. E aqui é a matriz de confusão. Então ele pode ver que ficou com um valor bom, né? Verdadeiros negativos ali ficou com valor bom, verdadeiros positivos também ficou com valor bom, errou pouco ali, né? Tanto para diagnosticar certo, como para não diagnosticar certo também, né? Que é importante ali em modelos médicos. Aqui então a gente tem o treinamento do KNN, tá? É um outro modelo. Isso aqui, diferente do Random-Forest, é baseado ali em distância, tá? E não em árvore de decisão, tá? Então aqui é importante a gente fazer a padronização ou a normalização ali das escalas, né? Deixar todos na mesma escala para uma feature não ter um valor maior importância que a outra, né? Sendo que não é o caso. Então a gente vai usar aqui a normalização, tá? Para representar melhor os outliers ali, tá? Aqui a gente vai fazer uma interação para escolher o melhor K, né? Que seria ali os grupos, né? Vizinhos que a gente vai usar, tá? Vai escolher o melhor K e vai treinar com ele. Daí aqui a gente vai botar algumas métricas de avaliação, tá? E a matriz de confusão. Pode ver então aqui que ele teve valores bons também, tá? O melhor foi o 6, então a gente vai treinando aqui com 6 grupos, né? De vizinhos. A acurácia aqui ficou com valores bons também. 0,29 acurácia, precisão, né? A matriz de confusão aqui ficou bom também, acho que ficou até relativamente um pouco melhor do que a do Random Forest, tá? E aqui a gente tem o gráfico dos valores de K. Então o melhor K aqui foi 6, como a gente pode ver aqui no gráfico. E aí aqui a gente faz a comparação, tá? A gente cria uma tabela comparativa aqui com as métricas, tá? E fazemos um gráfico aqui também, tá? E aí uma curva ROC sobreposta. Então a gente pode ver aqui que os valores estão aqui, então o KNN foi bem pouquinho melhor ali, né? Acho que em todas as métricas, né? Foi relativamente, dá pra ver isso aqui no gráfico também, né? Eles estão bem parecidos, mas o KNN está um pouquinho melhor. E a curva ROC aqui também, né? Pode ver aqui que o valor da curva ROC do KNN é um pouquinho melhor, né? Do que a do Random, por bem pouca diferença. E com isso eu finalizo a minha apresentação e agradeço a todos.